Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa segunda-feira, hoje, dia 12 de agosto de 2024. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos estudar o conhecimento do princípio das coisas, tá? Então, dando continuidade, segunda-feira que vem a gente também nós vamos fazer o estudo em cima desse livro, tá? Antes de começarmos, vamos agradecer a Jesus pela sua presença, agradecer a espiritualidade que coordena esses estudos das lives, o nosso irmão Ramatiz, a nossa mãe Maria de Nazaré, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, aprendendo juntos, trocando ideias, refletindo sobre os ensinamentos que chegaram até nós através desse livro, e agradecendo mais uma vez por esse momento, por esses momentos que é tão importante na nossa vida, por o ensinamento desse livro que é tão necessário para que nós tenhamos o conhecimento básico da nossa doutrina. Que assim seja, graças a Deus. Então, aqui, ele começa na questão 17, e ele diz assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, ou seja, esse livro, né, ele é através de perguntas e respostas, e da resposta é o seguinte: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas. O véu se levanta para ele à medida que se depura, contudo, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui, ou seja, o que ele está falando? Que à medida que nossa consciência vai abrindo, nós vamos, né, ampliando essa nossa percepção de quem realmente é Deus, mas que tudo aquilo que nós ainda não sabemos é porque nós ainda não temos, ainda não abrimos, né, essa capacidade da nossa consciência, essa faculdade da nossa consciência para essa compreensão. Não que nós não tenhamos esse potencial, mas ele ainda não foi desperto dentro de nós. Por isso a importância, quando os mestres falam que através da meditação, a gente vai abrindo nossa percepção, porque esse é o trabalho que nós estamos fazendo aqui nas nossas existências contínuas, é cada vez mais poder chegar mais perto da verdade, a cada dia, a cada momento, a gente compreender um pouco mais as coisas. Jesus, quando ele veio, muitas coisas também, ele não pôde, né, ser revelada a nós naquela época, porque nós não tínhamos a capacidade do entendimento, que hoje já nos é trazido esses conhecimentos, que naquela época ainda era alguma coisa, quando Jesus falava, ele falava de uma forma bem velada, né, ele dava exemplos ele falou através das parábolas justamente por isso, porque não dava para falar diretamente, que nós não tínhamos essa compreensão. Aí hoje os conhecimentos, eles chegam, mas chegam restrito também, né, uma parte só da população, porque grande maioria ainda não não crê ainda nessa verdade que muitas vezes algumas coisas nós já compreendemos, mas nem todo mundo compreende aquilo que nós já compreendemos, e tem muitas pessoas que compreendem além daquilo que nós compreendemos hoje. Então, tudo isso é um processo. Tem pessoas com entendimento mais amplo do que o nosso, e tem aquelas iguais e aquelas que têm menos compreensão ainda. E continuando. Pelas investigações científicas, não pode o homem penetrar alguns dos segredos da natureza? Né? Isso é uma pergunta. E a resposta: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus, ou seja, por mais que a ciência evolua, ela só vai chegar até onde é permitido naquele momento. Por quê? Porque essa compreensão ainda ela não tem ainda, né, como, mesmo que a ciência provasse, né, certas coisas, a população, né, a humanidade não está preparada ainda
para suportar muitas vezes, né, essa verdade. Assim, quantos no passado, né, morreram por conta das descobertas, ou tiveram que omitir, né, as descobertas para que não morressem. Então, hoje também, muitos ainda não aceitam, né, essas verdades ainda. Quanto mais é dado ao homem penetrar antes nesses mistérios, mais sua admiração deve ser grande pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz, com frequência, joguete na ilusão. Ele amontou sistemas sobre sistemas e cada dia ele mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho, ou seja, quantos enganos, né? E quantas coisas se teve como não era verdade e era verdade. Até o próprio Jesus, né? Que muito poucas das pessoas compreenderam e acreditaram nele. Grande parte não acreditava, achava que ele era um impostor, e ele era o Messias verdadeiro, e tem gente ainda esperando o Messias até hoje, que até hoje tem muitas pessoas que ainda não acreditam que Jesus era o Messias prometido. E também a gente vê, não só nessa questão do universo, né, nessa questão divina, mas muitas coisas, até a ciência mesmo, né, que prova que tal coisa faz mal, de repente já não é mais, não faz mal, que aquilo já é bom para a saúde. Então, até em todos os setores, né, existem esses enganos, esses equívocos. Por isso a importância da gente desenvolver a nossa intuição e buscar lá na nossa alma as respostas para a nossa caminhada, que nós não podemos ficar, nós temos como basear em certas verdades, mas também nós não podemos ficar aprisionados em certas coisas, porque nós precisamos buscar, porque a nossa alma, ela sabe o que é real e o que não é real, se nós realmente nós buscarmos lá na nossa alma, não na nossa mente, não no nosso campo mental, mas a nossa consciência, ela sabe o que é real e o que não é real. Então, a gente tem que confiar um pouco na nossa intuição, não cegamente, porque nós temos muito a aprender ainda, mas nós precisamos buscar internamente as respostas na nossa vida. Não ficar só esperando que alguém traga as respostas para nós, que alguém diga para nós como é que nós devemos agir na nossa vida, porque nós devemos buscar essas respostas que está dentro de cada um de nós. E continuando, fora das investigações científicas, é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada acerca do que lhes escapa ao testemunho dos sentidos? Isso é uma pergunta, na verdade, ele está perguntando. Se através das investigações científicas se é dado ao homem receber comunicações de uma ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos, ou seja, aquilo que escapa, né, à percepção dos sentidos físicos, né? E a resposta, sim. Se Deus o julgar útil, pode revelar o que a ciência não consegue aprender. Então, muitos até dos livros, né, que são escritos a respeito de várias coisas, até a respeito do universo mesmo, certas verdades, foi permitido, né, porque, na verdade, tudo aquilo que é captado aqui por uma determinada pessoa, isso já existe no universo para qualquer um, para ser acessado por qualquer pessoa que tenha essa capacidade. Só que alguém, né, alguém captou intuitivamente isso, mas poderia ter sido uma outra pessoa, porque essa verdade não é de quem escreveu, mas essa verdade ela estava disponível, assim como tantas verdades estão disponíveis no universo, e basta nós nos desenvolver para que a gente consiga captar essa realidade que, mas geralmente, né, nós não conseguimos porque nós ainda estamos muito presos na ilusão das coisas visíveis aos nossos sentidos físicos, e a gente acredita muito mais no nosso sentido físico do que na nossa intuição, do que aquilo que a nossa alma nos diz. E continuando, é por essas comunicações que o homem adquire, em certos limites, o conhecimento do seu passado e da sua destinação futura.
Lá na pergunta 21, ele pergunta assim: a matéria é de toda a eternidade como Deus, ou bem foi criada por ele em um tempo qualquer? E a resposta: só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve vos indicar: é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreender a um segundo sequer a ociosidade. É, aqui, na verdade, é uma resposta, ele está questionando, né, sua ação, poder-se-á compreender um segundo sequer a ociosidade, né? Quer dizer, ele está falando que só Deus sabe, né, quando foi criado tudo, se, se isso que nós conhecemos hoje, se isso é eternamente, sempre foi assim, ou se né, no decorrer do tempo Deus modificou a sua criação, se ele aperfeiçoou, se ele ampliou, isso só ele pode saber, né? Mas mesmo nós não sabendo disso, muitas coisas nós podemos ter essa percepção da verdade, né? Sabendo, por exemplo, uma das coisas que nós sabemos, que Deus é modelo de amor, que é modelo de caridade, que ele jamais está inativo, ou seja, que ele sempre está presente, ele sempre está criando algo novo, né? Que ele sempre está olhando por nós, que ele sempre está presente na nossa vida, em todos os movimentos que nós fazemos, ou seja, todo esse movimento que nós fazemos na nossa vida, essa força, né, que a gente sente dentro de nós, essa força é o próprio Deus agindo em nós, e nós somos co-criadores dele. Nós só não somos co-criadores deles no momento que nós é como se a gente tivesse, se a gente pegasse um caminho por nossa conta, por conta própria, né? Que é onde nós muitas vezes nos sentimos desequilibrados, nesse desequilíbrio que nós sentimos, a gente já sabe que é porque nós estamos caminhando não nessa cocriação com Deus, mas nós estamos querendo, né, criar sozinho, e por isso a gente sente essa angústia muitas vezes, essa percepção muitas vezes de não saber mais quem nós somos, será que eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado, e essa angústia toda, muitas vezes é porque nós não estamos seguindo esse roteiro que foi estabelecido, que a nossa alma sabe qual é o roteiro que nós devemos seguir, mas muitas vezes nós desviamos esse roteiro, e aí nós não estamos cocriando com Deus, porque nós estamos tentando cocriar, né, criar, na verdade, né, criar sozinho a nossa realidade, e nós temos que cocriá-la, na verdade, ou seja, criá-la juntamente com Deus, juntamente através das suas leis, através daquilo que Ele espera que nós façamos. Aí lá na questão 22, ele diz assim: define-se geralmente a matéria, o que tem extensão, o que pode impressionar os nossos sentidos, o que é impenetrável. Estas definições são exatas, ou seja, essas definições são exatas, que a matéria, ela tem uma extensão e que ela também, ela impressiona os nossos sentidos e que ela é impenetrável. Ou seja, a matéria, ela é energia, mas ela é uma energia condensada, né, que a gente vê, que a gente toca, enquanto a energia do plano espiritual, ela é sutil, ela não é, a gente não tem como pegá-la, né? Então, essa é a diferença, e ela está visível aos nossos sentidos, enquanto a outra energia, como ela não está condensada, como o movimento dela é muito rápido, ela não tem como ela estar condensada, a gente não tem essa visibilidade. Mas aqui nós temos, porque essa matéria, ela é condensada por quê? Porque o movimento dela é muito lento, então ela tem como condensar por conta dessa lentidão que ela movimenta. Continuando, do vosso ponto de vista, isso é exato, porque não falais senão segundo o que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, de tal modo efêmera
e sutil que não faça nenhuma impressão sobre vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Então, aqui ele está falando que nós só falamos daquilo que nós conhecemos, porque aquilo que nós não conhecemos, nós não sabemos, não temos experiência de saber como ela é. Por exemplo, aqui no planeta Terra, a energia é uma. Lá no planeta Marte, por exemplo, a energia é outra, é muito diferente, mas não tem como nós falarmos da energia lá no planeta Marte, porque os nossos sentidos, eles não têm essa amplitude desse conhecimento da energia em um outro lugar. E assim por diante, a energia das estrelas, até a energia do Sol, a gente até que sente, né, o calor dessa energia, mas não tem como a gente descrever a realidade dela lá na fonte mesmo, lá do, do sistema, lá do Sol. Então, ele continua. Que definição podeis dar da matéria? E a resposta: a matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento que o serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Ou seja, a matéria é o laço que retém o espírito e é também o instrumento que serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Ou seja, nós temos a nossa ação através da matéria, né? Que o nosso corpo físico, por exemplo, ele é matéria, né? Porque é condensada essa energia. Então, nós agimos através dessa matéria, também através do nosso corpo físico, através de toda a matéria que existe aqui no planeta, que a gente conhece, que a gente toca. Sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual age o espírito. Então, o que acontece? O espírito, ele precisa da matéria, que é o nosso corpo físico, para que ele possa agir, para que ele possa movimentar, para que ele possa, por exemplo, a nossa fala, o nosso pensamento, o nosso sentimento, não é do meu corpo físico. Isso é da minha alma, do meu espírito, mas ele precisa desse corpo físico para se manifestar, quer dizer, através das minhas cordas vocais, através da minha boca, que sai essa fala que não é desse corpo físico. Através do meu coração sai o sentimento também, que é expressado, mas que não é do meu corpo físico. Ele só expressa aquilo que o meu espírito traz em si. E assim por diante. O meu olhar, por exemplo, quem olha, quem vê, também não é o meu corpo físico, né? É através do meu corpo físico que é visto, mas é a minha alma que movimenta, que está por trás dessa visão, que está por trás dessa fala, que está por trás desse sentimento. E aí, continuando, lá na 23, ele pergunta assim: que é o espírito? E a resposta: o princípio inteligente do universo. Ou seja, essa inteligência que está por trás desse corpo físico, esse é o espírito. Qual é a natureza íntima do espírito? E a resposta: o espírito não é fácil de ser analisado em vossa linguagem, porque o espírito não é uma coisa palpável para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa nenhuma, e o nada não existe. Então, para nós, a gente sempre se pega muito. Por que a gente se apega no corpo físico? Porque é a única coisa que a gente tem uma maior percepção dessa existência. Às vezes a gente passa anos e anos achando que nós somos isso, que nós somos esse corpo físico. Aí, de repente, um dia os mestres vêm e falam para nós que nós não somos esse corpo físico. Mas mesmo assim, leva muitos anos para que a gente assimile, não só no intelecto, mas que a gente assimile na nossa consciência que nós não somos esse corpo. Por que a gente tem tanto medo de morrer? Porque a gente tem medo de deixar esse corpo, porque nós achamos que nós somos ele. E nós achamos que se deixar esse corpo, nós não somos mais. Ou tem pessoas que acham que querem morrer também, porque acham que deixando o corpo físico deixou tudo, que não existe mais nada. Mas, na verdade, o corpo físico é apenas um veículo aonde a gente expressa o nosso espírito. Então, Deus é tão inteligente, Deus é tão poderoso, que ele ama. Eu fiquei pensando esses dias, refletindo, como que Deus nos ama.
O amor dele é imenso, pensa. Cada um de nós somos uma, uma arte que ele fez. E ele, assim como o pintor que pinta os seus quadros e que ele valoriza cada um, até pelo fato porque cada quadro é diferente do outro, e Deus criou cada arte que somos nós, as suas criaturas, é diferente uma da outra, ele ama a todos, porque não são todos iguais. E aí ele é tão amoroso que ele nos fez de uma forma que depois que nós fomos criados, nada consegue nos destruir. Nós nunca mais vamos ser destruídos, mesmo que eu não queira mais existir, não tem como eu não existir, né? Eu não tenho como eu acabar comigo, acabar com a minha vida, acabar com a minha existência. Por quê? Porque ele nos ama tanto que ele sabia que se ele deixasse a nossa liberdade de continuar vivendo ou nos destruindo, a maioria das pessoas, e talvez até nós, durante a nossa caminhada difícil lá nos primórdios da nossa existência, provavelmente a maioria da humanidade não daria conta de continuar e se autodestruiria. Eu estava pensando muito nisso esses dias, como que Deus é sábio, porque Ele jamais quer que uma só da sua criação, um só desses exemplares que Ele criou, seja destruído. Então, Ele se tornou impossível a destruição de cada um de nós, pelo seu amor imensurável. E aí continua, o espírito é sinônimo de inteligência? Ele pergunta. A resposta, a inteligência é um atributo essencial do espírito, todavia, um e outro se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, é uma mesma coisa. Então, o espírito, ele é sinônimo de inteligência, ele está perguntando, ele diz que, assim, que um e outro, eles acabam se confundindo, mas para nós, a gente acha que é a mesma coisa, né? Mas não é bem a mesma coisa, mas se confundem. É difícil, né, de discernir o que é inteligência, não essa inteligência do intelecto, né, mas a inteligência mesmo, essa que movimenta tudo isso, né, essa inteligência que até é o próprio Deus, né, o próprio Deus é a inteligência. Então, se confunde por quê? Porque nós temos algo de Deus dentro de nós também. A questão 25, o espírito é independente da matéria ou não é, senão uma propriedade desta, como as cores são propriedade da luz e os sons são propriedade do ar? Isso é uma pergunta, né? E a resposta, ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria, porque a inteligência vem do espírito, né? Mas dá inteligência à matéria quando se junta o espírito e matéria, que é o nosso caso, o exemplo do nosso corpo físico. Essa união, ela é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Ele pergunta. Entendendo aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita da individualidade designada sob esse nome. E ele responde, ela é necessária para vós porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Então, nosso sentido não é feito para perceber essa separação da matéria entre matéria e espírito. Apesar, né, que dentro da mediunidade de várias pessoas, né, ela consegue perceber e também através da meditação a gente vai percebendo, quando a gente está meditando, a gente não sente o corpo físico, a gente começa a sentir como se nada, tudo perdesse a forma, né? Quando a gente já meditou bastante, a gente, quando fecha os olhos para meditar, a gente não sente mais o corpo físico, a gente não sente nenhum tipo de forma, até os pensamentos, eles não são mais, não tem uma forma dentro de nós. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Isso é uma pergunta. Pode, sim, sem dúvida, pelo pensamento. Então, aqui ele está falando assim, ó, que através do pensamento, o que que acontece? Quando eu penso em um determinado lugar, eu já estou lá, através do meu corpo mental, né? Então, pode existir sem a matéria, porque
Eu aonde eu quiser ir, eu não levo o meu corpo físico, mas eu levo o meu corpo mental. Se eu mentalizar, por exemplo, pensar que eu estou lá no Japão, lá na cidade de Tóquio, eu já estou lá, na verdade, através do meu corpo mental, o meu corpo físico está aqui, mas eu também estou lá. Até pelo fato que nós temos vários níveis de consciência, né? E nós não vivemos só aqui nesse planeta. Às vezes é meio difícil para entender essa questão, mas nós temos as nossas vidas paralelas, né? Então, essa nossa consciência aqui no planeta Terra é a mais ignorante, é a parte mais ignorante minha, é a minha parte menos evoluída, mas eu tenho outros níveis de consciência que estão em mundos muito mais evoluídos do que esse nosso, né? Então, lá nesses outros mundos que são muito mais evoluídos do que o nosso, esse meu nível de consciência que está lá, ele não está na minha matéria física aqui. Ele está por si, né? Para a gente entender, por exemplo, São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo, o comandante Astar Sharon, por exemplo, é uma das consciências de São Miguel Arcanjo. Às vezes é meio difícil para entender, né? É como se a gente fosse não um corpo físico, mas existe vários níveis de consciência que, na verdade, agrupando tudo isso, é um ser só. Então, o comandante Astar Sharon, ele é o mesmo São Miguel Arcanjo, só que ele é um outro nível de consciência, que é o nível de consciência de São Miguel, que está mais próximo da Terra. Não sei se deu para entender ou ficou mais difícil, mas é isso, assim que acontece. E continuando. Lá na questão 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? É uma pergunta. Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe. Então, ó, quais são os três princípios que existem? Deus, a matéria e o espírito. Essas são as três coisas que existem, do princípio, né, que são o princípio de tudo que existe, que é a trindade universal, que se chama. Mas, ao elemento material, é preciso juntar o fluido universal, ou seja, o meu corpo físico, né, ele também precisa dessa energia universal para que ele possa ah, ter essa conexão, né, com o espírito e para que ele possa ter movimento, que ele possa fazer tudo aquilo, né, que desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dito, que é essa força, essa é como se fosse essa colinha, né, que essa que agrega o corpo físico e o espírito, que envolve o espírito e o corpo físico, essa é o fluido universal que a gente tem, que seria a vitalidade, né, desse corpo, né, que nós temos, a vitalidade do nosso corpo físico, seria isso que ele está falando do fluido universal, tá? Ainda que sob certo ponto de vista se possa incluí-lo no elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria positivamente, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É o fluido, como a matéria é matéria suscetível pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente que o espírito utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria propriedades que a gravidade lhe dá. Então, esse fluido universal, na verdade, essa conexão que a gente tem, e até essa conexão, quando ele fala que esse fluido universal, ele é primitivo, é porque esse fluido, ele é a essência da qual nós fomos criados, né? Então, nós temos essa essência, que é essa essência da criação,
que faz com que nós podemos movimentar, que a gente pode agregar, né, o nosso espírito ao nosso corpo físico, que é como que eu vou dizer? Essa força mesmo, né, que nos conduz, que nos move, que faz com que nós levamos a nossa vida para frente, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá ânimo, que faz com que nós tenhamos a vontade de melhorar, essa vontade de viver, essa vontade de tudo, né? Então, isso tudo, esse fluido universal, que é a essência de onde nós realmente fomos criados, que nós trazemos também, e que agrega através do nosso espírito e do nosso corpo físico. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade, né? Que é a mesma coisa, não é eletricidade que movimenta a televisão, que movimenta o celular, que movimenta a geladeira, que movimenta uma série de coisas. Então, esse fluido que ele está falando, universal, é essa eletricidade, é isso que nos sustenta, é o nosso combustível, na verdade. E continuando, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações e o que chamamos fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão a matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Aqui, para a gente entender melhor, ele está falando o seguinte: esse fluido universal que nós recebemos, onde nós fomos criados, esse é o original. Só que ele é modificado da seguinte maneira, porque ele é como é feito, por exemplo, lá na eletricidade, sabe que tem o transformador, né? O transformador nada mais é do que ele vem para que a energia ela seja adequada, ela se adequa para que ela não chegue na nossa casa e queime todos, por exemplo, os nossos eletrodomésticos, que ela seja condizente, que ela chegue condizente para ser utilizada na nossa casa. Então, quando ele fala desse magnetismo, desse fluido que ele não é aquele fluido perfeito, por quê? Porque ele, na verdade, ele é como se ele passasse por um transformador. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele não suportaria o fluido universal original, porque nosso corpo físico não tem a capacidade, nós não suportaríamos. Então, é como se fosse feita uma adequação desse fluido universal para que quando ele chegue no meu corpo, eu tenha ele seja numa voltagem condizente com o nosso corpo físico, entendeu? É mais ou menos essa, para a gente entender melhor, é mais ou menos isso. Então, lá na 28, ele fala, uma vez que o espírito é ele mesmo, alguma coisa não seria mais exato e menos sujeito à confusão designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente? Ou seja, a matéria inerte seria a matéria, por exemplo, um exemplo, nosso corpo físico, e a matéria inteligente seria essa, como fala, esse fluido universal que a gente está falando, que é essa energia da onde nós somos criados. E ele responde, as palavras pouco nos importa, cabe a vós formular vossa linguagem de maneira a vos entender, ou seja, o mais importante é a gente entender como que isso funciona, não o nome não é importante, o importante é como que tudo isso funciona. Então, vossas disputas vêm quase sempre de não vos entendeis sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não ferem os vossos sentidos, ou seja, tudo aquilo que nós não temos a vivências, que nós não sentimos com os nossos sentidos, a gente tem dificuldade para entender. Então, não importa o nome, importa que nós entendamos como é que a nossa vida funciona, como é que nós fomos criados. Então, continuando, um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos a matéria que não é inteligente. Vemos um princípio inteligente independente da matéria. Ou seja, essa inteligência ela não depende do nosso corpo físico para viver.
até pelo fato que quando nós não tivermos mais o corpo físico, nós vamos continuar com esse princípio de inteligência do mesmo jeito. Então, a origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum, com pontos de contato necessários, que a inteligência tenha sua existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos, ou seja, tudo isso a gente não sabe se elas são comuns, se teve a origem no mesmo lugar ou não, isso ainda não é possível dentro da nossa compreensão. Elas nos parecem distintas, ou seja, parece que a matéria inerte, que o exemplo, nosso corpo, por exemplo, e essa inteligência que move esse corpo, elas parecem que elas são, que não são parecidas, né, que cada coisa é uma coisa, e por isso admitimos-las como formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa todas, que delas se distingue por atributos essenciais. Então, a essa inteligência suprema é que chamamos de Deus, ou seja, tudo existe, existe a matéria, que é inerte, existe a que é inerte, existe essa inteligência que movimenta, mas por detrás dessas duas existe algo que movimenta essa inteligência, e é isso que existe por trás dessa inteligência, que movimenta essa inteligência, que nós chamamos de Deus. Por isso, cada civilização, muitas vezes, um chama de Deus, o outro chama de Jeová, o outro chama de arquiteto do universo, outro chama não sei de quê, mas é aquilo que nós chamamos de Deus, na verdade, né? E aí, eu, eu vou mais um pouquinho ver se termina isso, porque daí semana que vem, daí na segunda-feira, aí a gente já vai falar sobre a criação, como que é a criação. Então, vamos aqui, da matéria como a entendeis, sim, mas não da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que forma esse fluido é imponderável para nós, e nem por isso é menos o princípio da vossa matéria pesada. Ou seja, essa matéria sutil que ele está falando, etérea, que é o fluido universal, mesmo ela sendo mais sutil, mas essa matéria mais grosseira que a gente conhece, essa matéria mais pesada que o nosso corpo físico faz parte, mesmo assim, ela parte desse mesmo princípio, quer dizer, ela faz parte dessa energia universal, só que ela não é tão sutil, que ela é mais grosseira, né, porque ela é condensada, aqui quando se transforma no nosso corpo físico. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há nem acima nem abaixo. A matéria ela é formada de um só ou de vários elementos, ele está perguntando. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva, ou seja, tudo se originou da matéria primitiva, apenas foi modificada de acordo com aquilo que foi criado. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem pela sua união em certas circunstâncias. Segundo isso, os saberes, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos, não seriam senão as modificações de uma só, a mesma substância primitiva? Sim, sem dúvida, e que não existe senão pela disposição de órgãos destinados a os perceber, ou seja, tanto o veneno quanto o remédio, eles vieram da mesma substância, só que ali a combinação das moléculas, né, que foram diferentes e que fizeram com que um seja veneno e um seja de cura. Mas muitas vezes até aquele que é do veneno, aquele que é veneno, em determinada porção, em determinada proporção, ele também é um remédio.
Esse princípio ele é demonstrado pelo fato de que todo mundo não percebe as qualidades dos corpos do mesmo modo. Um acha uma coisa agradável, um gosto, um outro o acha ruim. Alguns veem azul, os que outros vermelhos, o que é um veneno para uns é inofensivo ou salutar para os outros. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações, adquirir todas as propriedades. É como se fosse uma coisa meio plástica, né? Que depende da combinação também desse elemento, né? Na porção, na proporção que ele é, existe essa modificação. Mas tudo origina do mesmo ponto, do mesmo princípio. Tanto a energia inerte como a energia sutil, ela vem do mesmo lugar. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades? Sim. E isso é o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Tudo está em tudo, porque tudo veio do mesmo lugar. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são senão modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que estamos até o presente de retomarmos, a não ser pelo pensamento e a matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até nova ordem. É a mesma coisa das cores, né? Tem as cores primárias, por exemplo. Aí a combinação dessas cores vai dando cores diferentes, mas elas vêm das cores primárias, são as cores primitivas. Assim, a mesma coisa, né? Existe a energia primitiva, que à medida que ela foi sendo trabalhada, foi dando origem a outras coisas modificadas, mas tudo parte do mesmo princípio, da mesma origem. E essa teoria, ela parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria, senão duas propriedades essenciais, que é a força e o movimento, e que pensam que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários, variando segundo a intensidade da força e da direção de movimento. Essa opinião é exata. É preciso ajuntar também, segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, num corpo opaco que pode se tornar transparente e vice-versa. As moléculas, elas têm uma forma determinada? Sem dúvida, as moléculas têm uma forma, mas que não é para vós apreciável, ou seja, a gente não tem a capacidade, né, desse entendimento ainda, dessa percepção. Essa forma é constante ou variável? Constante para as moléculas elementares primitivas, mas elas são variáveis às moléculas secundárias, que não são elas mesmas, senão aglomerações de primeiras, porque o que chamais moléculas está ainda distante da molécula elementar. Espaço universal. O espaço universal, ele é infinito ou limitado? É infinito, supondo limites que haveria além. Supondo que limites haveria além. Isto te confunde a razão, bem o sei, e todavia, tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas, não é na vossa pequena esfera que podereis compreender. Ou seja, nós não temos essa capacidade ainda para entender aqui no planeta Terra. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e assim, passo a passo, até o infinito, porque se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria o espaço. O vazio absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Não. Nada é vazio. O que é vazio para ti está ocupado por uma matéria que escapa dos teus sentidos e aos teus instrumentos. Aos teus instrumentos. Então, aqui ele veio explicar o quê? E não existe espaço no universo. Quando a gente olha, por exemplo, fala, olhei para o céu, aquele espaço. Na verdade, não tem espaço ali. É a nossa percepção que ela não consegue captar aquilo que está preenchendo aquilo que para nós é espaço, mas na verdade não é. É apenas ali está completo com algo, está preenchido com algo que escapa à nossa percepção. Então tudo, nada é vazio, tudo é preenchido.
Ali existe, por exemplo, a questão das outras dimensões, né, que estão junto com a nossa, que a gente não consegue perceber, e vice-versa. E aqui eu encerro, então, o estudo de hoje, e semana que vem, na segunda-feira, nós vamos estudar sobre a criação, a formação dos mundos. Agora a gente vai ver como que foram formados os mundos. E aqui eu agradeço vocês e deixo livre, se alguém quiser fazer algum comentário, o que achou, se gostaria de fazer alguma contribuição ou alguma reflexão para a gente, fique à vontade.